Há dias em que despertamos com o coração pesado, não por falta de sono, mas pelo excesso de pensamentos. Momentos em que a mente busca explicações para dores antigas ou caminhos que pareciam certos, mas nos trouxeram incerteza. E então nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que Deus ainda não respondeu? A fé verdadeira não é aquela que depende de lógica, mas aquela que escolhe confiar mesmo quando a lógica falha. E é aqui que o nosso coração precisa aprender a descansar. Não é necessário entender o caminho inteiro para dar o próximo passo. Há um tipo de fé que floresce no escuro, que cresce no silêncio, que se firma na promessa, não na explicação. No livro de Romanos, capítulo 8 e verso 28, lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa não é uma frase para momentos fáceis. Ela é um abrigo para os dias nublados, uma âncora para as horas de tempestade. Mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Ele está reconstruindo. A lógica humana vê caos, a soberania divina vê propósito, e o silêncio dele não é ausência, é estratégia. O silêncio de Deus pode ser uma das experiências mais dolorosas para quem crê. Esperamos respostas, sinais, mudanças, mas às vezes tudo o que recebemos é o silêncio. E esse silêncio ecoa forte na alma, trazendo dúvidas e, em alguns casos, até medo. Será que ele me abandonou? Será que minhas orações não foram ouvidas? Mas a verdade é que o silêncio de Deus não significa ausência de propósito. Na Bíblia, muitos homens e mulheres passaram por longos períodos de silêncio divino, e foi justamente nesses períodos que Deus estava preparando algo maior. No livro de João, capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus permaneceu 2 dias onde estava, mesmo sabendo da dor que Maria e Marta estavam enfrentando. O silêncio dele não era indiferença, era intencionalidade. Assim também é com você. O que parece inércia é, na verdade, estratégia. Deus não está apenas resolvendo as coisas ao seu redor. Ele está moldando o seu interior. Ele está ensinando você a confiar além das palavras, a depender além das respostas, a amadurecer na fé. Quando não ouvimos a voz dele, somos convidados a lembrar do que ele já disse. A promessa continua de pé. O propósito está em andamento, e o silêncio não é o fim da história, é só o intervalo entre o clamor e o milagre. Em momentos de confusão, nosso impulso natural é buscar explicações. Queremos entender o porquê, o quando e o como. Mas há uma verdade espiritual profunda. Entender pode esperar, obedecer, não. A caminhada com Deus exige passos dados na confiança, mesmo quando os olhos da razão não enxergam com clareza. No livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abrão para sair da sua terra e ir para um lugar que ele ainda mostraria. Sem mapas, sem garantias, sem detalhes, apenas uma ordem: vai. E Abrão foi. A obediência dele não se baseou em lógica, mas em fé. Ele não precisou entender tudo para seguir. Na nossa jornada, Deus também nos chama a obedecer, mesmo quando o plano parece incompleto. É nesse tipo de rendição que o milagre acontece. A alma que aprende a dizer sim, mesmo sem compreender, está pronta para viver o sobrenatural. Porque fé não é uma troca de explicações por respostas. É uma entrega silenciosa e profunda a um Deus que vê além. Talvez Deus ainda não explicou porque Ele está mais interessado em te ensinar a confiar. Porque a obediência, mesmo sem entendimento, gera transformação. Ela nos molda, nos fortalece e nos aproxima do coração do Pai. Deus não está apenas consertando situações, Ele está formando corações. É difícil perceber isso no meio da dor, mas cada lágrima, cada atraso, cada silêncio carrega em si um propósito maior, o de nos moldar à imagem do Filho.
O sofrimento, embora nunca desejado, pode ser uma ferramenta divina para nos tornar mais profundos, mais sensíveis, mais dependentes. Em Jeremias capítulo 18, Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. Ali, Jeremias vê o vaso se estragar nas mãos do oleiro, mas ele não joga o barro fora. Em vez disso, o recomeça, conforme achou melhor. Assim é Deus conosco. Mesmo quando parece que tudo se quebrou, Ele continua nos segurando. E, nas suas mãos, até os pedaços viram obra-prima. A dor nunca vem sem propósito quando estamos nas mãos do Criador. Às vezes, ela não vem para destruir, mas para reconstruir. Não vem para punir, mas para purificar. Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando do que em simplesmente resolver tudo rápido. Ele quer formar em nós um caráter semelhante ao de Cristo. O processo é doloroso, mas necessário. Não estamos sendo esquecidos, estamos sendo formados. E quando compreendemos isso, até o sofrimento ganha um novo significado, o de uma obra que, mesmo invisível agora, será revelada no tempo certo. A alma cansada de tantos porquês precisa aprender a perguntar como. Como continuar crendo mesmo sem respostas? Como caminhar mesmo com o coração ferido? Como obedecer mesmo quando tudo parece contraditório? O como nos leva à prática da fé, nos convida a confiar de maneira ativa, ainda que a mente não compreenda. Jesus, no Getsêmani, também teve sua alma atribulada. No livro de Mateus, capítulo 26 e verso 39, ele ora: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele não questiona o propósito com amargura. Ele expressa a dor, mas se submete com confiança. Essa é a fé que amadurece, a fé que aprende a fazer o que é certo, mesmo quando não sente alívio imediato. O foco muda, não mais nas respostas que desejamos, mas na fidelidade que decidimos manter. Em vez de esperar que tudo se explique para seguir, passamos a caminhar como filhos que sabem que o Pai é bom, mesmo quando a estrada é escura. E isso muda tudo. Perguntar por quê é humano, mas escolher o como confiar é espiritual. É esse passo que transforma dor em crescimento, espera em adoração, silêncio em intimidade. Porque a fé verdadeira não elimina as perguntas, ela escolhe confiar mesmo com elas. Viver pela fé é caminhar mesmo quando não se enxerga o próximo passo com clareza. É seguir adiante, confiando que Deus já foi ao nosso amanhã e preparou o caminho, mesmo que hoje tudo pareça incerto. A fé não é passiva, ela é ativa. É esperança em movimento. É continuar mesmo sem garantias visíveis. Hebreus capítulo 11 e verso 1 nos ensina: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que mesmo quando não temos todas as respostas, podemos ter plena convicção de que Deus está no controle. Ele é o Deus do invisível, o Deus que age além do que os olhos alcançam. A estrada da fé raramente é iluminada por completo. Deus costuma nos mostrar apenas o próximo passo, não o mapa inteiro. Isso não é crueldade, é cuidado. Ele quer que andemos com Ele, e não apenas por Ele. Ele quer que a nossa dependência não esteja nas circunstâncias, mas na sua presença. Portanto, mesmo que hoje a paisagem da sua vida pareça confusa ou escura, continue andando. Cada passo de fé é uma declaração de confiança no Deus que prometeu estar com você até o fim. Você não caminha sozinho. A estrada pode ser desconhecida, mas o guia é fiel. Há dores que simplesmente não fazem sentido agora. Há perdas, silêncios e decepções que, por mais que tentemos entender, continuam envoltas em mistério. Mas isso não significa que serão inúteis. Muitas vezes, aquilo que hoje nos fere será parte de uma resposta que só compreenderemos no futuro. Talvez daqui a anos, talvez só na eternidade. No livro de Eclesiastes, capítulo 3 e verso 11, está escrito:
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Isso nos lembra que nem tudo se resolve dentro dos limites do nosso calendário. Algumas obras de Deus são atemporais, silenciosas, profundas demais para serem apressadas ou explicadas de imediato. O que hoje parece atraso pode ser preparação. O que agora soa como abandono pode ser o solo onde a maturidade está sendo semeada. Deus vê o quadro completo. Ele conhece o fim desde o começo. E se permitiu que certas coisas acontecessem, é porque elas farão sentido dentro do plano maior que Ele está construindo. Essa perspectiva nos liberta da ansiedade de ter que entender tudo agora. Nos convida a confiar com humildade, a descansar sem ter todas as peças. Porque quando entregamos o tempo e o controle a Deus, nos abrimos para uma esperança que não depende de explicações, apenas da certeza de que Ele é bom. A lógica humana olha para certas situações e vê apenas caos, contas que não fecham, diagnósticos que abalam, portas que se fecham sem explicação. Mas a lógica divina é diferente. Onde o ser humano enxerga ruína, Deus vê construção. O que parece fim, para Deus, é o início de algo novo. Porque Ele não trabalha apenas no visível. Ele opera nas camadas mais profundas da existência. No livro de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso nos chama a confiar não na lógica, mas na soberania. Confiar em Deus é aceitar que nem sempre a nossa perspectiva é suficiente. É admitir que não vemos o todo, e por isso precisamos descansar em quem vê. Cada detalhe da nossa vida, mesmo os mais confusos, está nas mãos de um Pai que sabe exatamente o que está fazendo. Ele não improvisa, Ele conduz. Quando escolhemos crer que tudo coopera para o bem, não estamos negando a dor. Estamos afirmando que ela não será desperdiçada, que mesmo o que foi usado pelo inimigo para nos ferir, será redirecionado por Deus para nos fortalecer. A construção pode ser silenciosa, mas ela é real. E no tempo certo, o que hoje é entulho se tornará testemunho. Você não precisa entender tudo para ser fortalecido. A verdadeira força espiritual não vem de respostas lógicas, mas da entrega plena. Quando abrimos mão da necessidade de controlar, explicar ou prever, encontramos um descanso que só a fé pode oferecer. A rendição não é fraqueza, é a mais profunda forma de confiança. No livro de Salmos, capítulo 46 e verso 10, Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa ordem não é apenas um convite à calma, é um chamado à confiança absoluta. É como se Deus dissesse: deixe de tentar resolver sozinho, deixe de lutar com suas próprias forças, eu estou aqui. A alma que se rende a Deus encontra forças que o mundo não pode dar. Ela aprende a confiar no caráter de Deus mais do que na clareza das circunstâncias. Aprende que fé não é ausência de dúvida, mas decisão de continuar, mesmo com o coração cheio de perguntas. Porque as perguntas não anulam a fé, elas a aprofundam. Muitos dos maiores encontros com Deus na Bíblia aconteceram no meio de crises, desertos e confusões. Porque é ali, quando tudo falha, que percebemos quem Ele realmente é. E mais do que respostas, Ele se revela como presença constante, como socorro bem presente, como Pai fiel. Entre a dor que sentimos e a explicação que tanto buscamos, existe um lugar seguro, a confiança. É nesse espaço, muitas vezes silencioso e invisível, que Deus mais trabalha. Quando não temos mais forças para entender, Ele nos convida apenas a crer, a habitar naquele ponto onde não há certezas humanas, mas existe uma certeza divina. Eu sou contigo. No livro de Isaías, capítulo 41 e verso 10,
Deus nos conforta com palavras eternas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não anula a dor, mas oferece uma presença. Não explica tudo, mas sustenta tudo. Deus também estava nos dias em que tudo deu errado. Ele não se ausentou quando você chorou. Ele não se calou por indiferença. Ele estava e está ensinando você a crer mesmo sem compreender. Há uma pedagogia divina no silêncio, uma construção no meio do caos, um propósito maior que só o céu pode revelar. Então, se hoje você sente que não entende o que está acontecendo, descanse. Não é preciso entender para confiar. Deus está conduzindo, mesmo sem te explicar cada detalhe. E quando tudo parecer confuso, lembre-se, o inimigo planta confusão, mas Deus planta propósito. Declare hoje com fé: eu escolho confiar mesmo sem entender. Porque a fé que se sustenta quando a lógica falha é a fé que realmente transforma. E é nesse tipo de fé que Deus se revela com mais poder e amor. Agora, vamos juntos entregar este momento nas mãos de Deus. Talvez você esteja com o coração confuso ou cansado, mas esta é a hora de descansar na presença do Pai. Vamos orar juntos. Pai amado, neste início de dia, nos curvamos diante da Tua soberania. Obrigado pela vida, pelo sopro de fôlego que ainda temos, pela Tua graça renovada a cada manhã. Senhor, entregamos os nossos porquês, os silêncios que não compreendemos, as respostas que ainda não vieram. Confessamos que nem sempre é fácil confiar quando tudo parece escuro, mas escolhemos Te obedecer, mesmo sem entender. Molda-nos, Pai, como o oleiro faz com o barro. Refaz a nossa esperança, reestrutura a nossa confiança. Pedimos que nos dê sabedoria para viver por fé, mesmo sem ver a estrada toda. Que possamos lembrar do que está escrito em Romanos capítulo 8 e verso 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que essa promessa não seja apenas um consolo, mas um alicerce em nossa alma. Protege os nossos caminhos, orienta as nossas decisões e sustenta as nossas emoções. Mesmo quando o inimigo plantar confusão, que possamos discernir o Teu propósito. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Declaramos hoje que confiamos em Ti, mesmo sem entender, mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas. A nossa fé está em Ti porque Tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra encontrou eco no seu coração, declare com fé nos comentários: eu escolho confiar, mesmo sem entender. Envie esta mensagem para alguém que precisa lembrar que Deus está no controle, mesmo no silêncio. E se deseja continuar caminhando conosco em fé, inscreva-se no canal. Que a presença do Senhor seja seu descanso e sua direção hoje. Até o próximo devocional.